Olá, é bom poder estar mais uma vez convosco. E é bom podermos voltar ao Evangelho segundo São João e pensarmos nas transições que lá encontramos. A terceira transição, porque já vimos a transição do Deus oculto para o Deus que se revela, já vimos a transição de João Batista para Jesus e, portanto, do templo antigo para o Novo Testamento. Agora temos uma terceira transição. E esta transição está muito baseada no capítulo 4. É lá que nós encontramos. É impossível não darmos por ela. No capítulo 4, quando Jesus está a falar com aquela mulher de Samaria, no momento em que os apóstolos foram e os discípulos foram à aldeia buscar comer e que Jesus ficou ali sentado junto ao poço, sabemos que apareceu aquela senhora e que vinha buscar água e Jesus pediu-lhe água, e isso foi, por um lado, ele estava com sede, por outro lado, foi a oportunidade de entrar num diálogo com ela. Depois de ela ter desenvolvido já algum interesse, depois da sua curiosidade já ter sido despertada, por causa daquilo que Jesus lhe diz, ela diz: eu vejo que tu és profeta. Isto é, ela reconhece em Jesus uma capacidade, uma sabedoria que está para lá da sabedoria comum e normal, porque ele sabe coisas acerca dela que ninguém mais, só as pessoas que vivem com ela e da sua aldeia sabem. Portanto, ele, que era um estranho que estava ali a passar, não teria a capacidade de saber essas coisas se não fosse um profeta. E porque ele é profeta, então, entre os versículos 21 e depois o versículo 24, nós encontramos aquela conversa. Aliás, começa antes do versículo 21, no versículo 21 começa Jesus a responder, em que ela diz: olha, já que tu estás aqui, eu aproveito para saber uma coisa. Qual é verdadeiramente o lugar onde nós devemos ir adorar? É porque vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E os nossos pais, portanto, os nossos ancestrais samaritanos, dizem que é aqui no monte, no templo que está aqui construído. Então, é no nosso templo aqui ou é no vosso templo em Jerusalém? E esta é uma pergunta toda Antigo Testamento. Deus habita num lugar que ele escolhe. Qual foi o lugar que Deus escolheu? Foi o vosso templo ou foi o nosso templo? Em qual destes lugares nós podemos encontrar-nos com Deus? E Jesus diz: mulher, eu estava mesmo à espera dessa pergunta. É mais ou menos isto que Jesus está a dizer, ou não diz isto. Porque eu queria dizer-te uma coisa, sabes? É que chegou um momento, e agora é esse momento, o momento da transição, em que o Pai está à procura, em que não é nem aqui, nem em Jerusalém. Ou, por outras palavras, tanto pode ser aqui, como pode ser em Jerusalém. Porque a partir deste momento, o Pai não está preocupado com o lugar onde tu adoras, mas está preocupado com o facto de tu adorares e em que condições é que tu adoras. Portanto, a partir de agora, para Deus não é importante o lugar. O importante é porque Ele é Deus pessoal, Ele está contigo, Ele quer pessoas que em todo o lugar, onde quer que estejam, reconheçam esse relacionamento com Deus, essa presença divina, e em qualquer lugar o adorem. Mas cuidado, não é uma adoração ritual, como se faz até hoje, mas é uma adoração em espírito e em verdade. E com estas palavras, João, palavras que pôs na boca de Jesus, João o Evangelista faz a transição. E acaba todo um tipo de religião que havia e ele começa outra. Uma nova revelação que Jesus vem trazer, uma nova realidade espiritual, o novo concerto que ele veio efetuar. Deus tinha uma aliança com o seu povo, mas agora esta aliança vai ficar baseada em melhores promessas e alicerçada sobre aquilo que o autor aos Hebreus chamou o sangue do concerto eterno, o sangue de Jesus. Portanto, uma aliança que nunca irá ser renovada nem melhorada, porque ela já está perfeita, ela tem promessas perfeitas e ela está baseada na pessoa bendita de Jesus. Então, tudo isto, quer queiramos, quer não, leva ao fim da velha religião e a uma nova maneira de expressar e vivenciar a sua fé.
Porque religião é isso mesmo. Religião é a forma como nós humanos vivenciamos e expressamos a nossa fé e a nossa relação com a divindade. Se agora Deus está perto do homem, e Paulo diz isto em Atos 17, versículos 27 e 28, quando está a pregar em Atenas, se Deus agora é um Deus pessoal, um Deus que se tornou conhecido, então é necessário que a religião que é praticada mostre estas verdades. Por outras palavras, se o mundo conhece a Deus, por um lado, pela sua religião e pela sua revelação, e depois pela nossa religião, que é a maneira de nós mostrarmos quem Deus é e como vivemos esse relacionamento, então, se, como já dissemos, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver é fundamental, então ela tem que ser uma forma adaptada a esta nova realidade para mostrar os novos conhecimentos que nós temos e as coisas novas que aconteceram. Então, naquele momento, com aquelas palavras, isto porque, para dizermos, olha, há um momento definido, há um momento em que Jesus diz, o Pai deixa de se interessar por adoradores que estão em templos, o Pai agora diz que em qualquer lugar é um lugar bom e próprio. Paulo vai prolongar esta ideia e vai explicar porque agora cada um de nós é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Jesus aqui não introduz esse ensino ainda, mas o caminho ficou aberto para Paulo depois trazer a explicação maior. Então, o culto do Antigo Testamento, a religião do judaísmo, ela estava baseada em formas e fórmulas. E foi o próprio Deus que ensinou e que disse como queria, como havia de ser, como as pessoas haviam de fazer. Ele deu tudo, desde explicou que era preciso uma classe sacerdotal. Essa classe sacerdotal tinha que se vestir de uma certa maneira, tinha que viver de uma certa maneira. Eles tinham que construir um tabernáculo que foi de uma certa maneira, depois um templo que Salomão efetuou, que perpetuou as verdades que havia no tabernáculo. Portanto, toda aquela religião era uma religião que não tinha nela espaço para muitas mudanças. No entanto, os judeus, nós sabemos, evoluíram muitas coisas, eles arranjaram mandamentos em cima de mandamentos e comentários aos mandamentos, e eles transformaram toda a lei de Moisés em alguma coisa muito complicada, que obrigava à criação de uma escola própria, os escribas, para a estudar, para a ensinar, para fazer tudo isso, mas não era esse o propósito de Deus desde o princípio. Também o sistema sacrificial foi Deus que o instituiu. Deus disse que cada sacrifício tinha que ser feito de uma certa maneira, usarem certos animais ou certos produtos, e tudo isso eram símbolos, nós não vamos agora gastar tempo com isso, que apontavam para a figura de Jesus que iria aparecer mais tarde. Então, o que nós encontramos aqui era uma religião coletiva, em que, como já temos falado, as pessoas, porque Deus era oculto, conheciam muito pouco acerca dele. Eram as pessoas que diziam o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, em que as pessoas não o conheciam, não sabiam o que ele queria, então a religião era muito impessoal. Sendo coletiva, era também impessoal. Quer dizer que, para lá daquilo que as pessoas deveriam fazer quando pecavam, dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos, etc., etc., e que muita gente não o fazia, então os grandes momentos de fé eram as festas religiosas que o próprio Deus instituiu para celebrar momentos e situações marcantes na vida e na experiência do povo. Também o tempo em que eles viviam em cabanas, que foram peregrinos, o tempo das colheitas, celebrações mesmo espirituais, etc. Então, todas as festas religiosas, das quais a Páscoa era uma delas, e depois o Pentecostes também, a festa das colheitas, todas elas eram momentos de agregação. Quem podia ia a Jerusalém, ali celebravam a sua festa, e o sistema sacrificial também, e era através desses sacrifícios que as pessoas adoravam a Deus. Então, o povo juntava-se para essas festas para adorar quem? O Deus de seus pais. Não o seu Deus, não
o meu Deus. O Deus que lhes dera promessas, que fizeram um pacto com eles, e nessa obediência do povo de fazerem as festas, na sua fidelidade, jazia a sua segurança e a sua estabilidade. Então, estes grandes ajuntamentos testavam a fidelidade, alimentavam o fervor das pessoas e também resolviam e mantinham as pessoas com uma atitude fervorosa, pelo menos durante alguns dias, durante os tempos da festa. Importante naquele tempo era a conformidade com as regras e a obediência às mesmas. Mesmo que muitas vezes eles não entendessem, nem percebessem bem porque é que as coisas tinham que ser feitas assim, eles as faziam. E nós encontramos isto em vários textos do Antigo Testamento que nos mostram muito isso e que originou depois, já no tempo de Isaías e depois Jeremias, claro, durante esse último tempo que levou ao cativeiro, e que depois do cativeiro também se manteve, encontramos o problema de que a palavra mesmo diz, os homens de Deus diziam ao povo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Por outras palavras, religião com forma, mas sem conteúdo. E as duas coisas são importantes. E neste caso, em relação a Deus, o conteúdo mais importante do que a própria forma. Em Jesus as coisas mudaram. Ele veio trazer um tempo novo que se caracteriza também por uma religião nova. Agora já não há um local, já não há um formato pré-estabelecido, já não há um sistema sacrificial, já não há festas e sacerdotes para fazer as coisas por nós. Não. Com Jesus a religião tornou-se uma coisa pessoal. O que eu quero dizer é que agora cada um tem que ser filho para poder ter comunhão com o Pai. O acesso ao Pai só é dado àqueles que são filhos. Cada homem tem que se arrepender, tem que nascer de novo, tem que fazer a sua própria passagem pelo Calvário, ter este encontro com Jesus e ser perdoado e transformado. Como filho, nós agora temos um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Então, esta nova religião que Jesus veio estabelecer, deixar, ela mostra tudo isso. Mostra o novo nascimento, a conversão, a adoção, a reconciliação, a paz, a fé, a comunhão, o conhecimento, etc, etc, etc. A nova religião é então pessoal. E agora a fé é intransmissível. Eu não estou baseado na fé dos meus pais. O Deus dos meus pais era o Deus deles. E se eu for falar com ele dizendo, olha, eu sou o filho do irmão tal, eu sou filho da irmã tal, que eram muito bons crentes, serviram muito na igreja, o meu pai até pertenceu ao ministério, etc, etc, etc. Deus diz muito bem, conheço muito bem os teus pais, mas tu quem és? Então eu quando chego a ele, eu digo, meu pai, que estás nos céus. Quando eu oro, digo, Pai, em nome de Jesus, e eu falo o que tenho a falar, eu digo o que eu tenho a dizer. Porque agora a minha religião é a experiência, a expressão da minha vivência com Deus. Então, isto vai trazer agora coisas muito interessantes. É que cada um tem, ou pode ter, uma religião que, tendo muitos pontos em comum com a dos outros, tem também muitos pontos únicos e especiais. Quer dizer que agora, na minha maneira de entender e expressar isto, na medida que cada um de nós é um filho de Deus, cada um de nós tem uma religião que pode ser diferente da do outro. Porquê? Porque apesar de partilharmos um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Salvador, uma só fé, um só batismo, como Paulo diz em Efésios 4, termos muitas coisas em comum, nós temos também um encontro pessoal que produz experiências pessoais. Então, isto quer dizer que cada um de nós, ao aproximar-se de Deus, ao estar com Deus, tudo isso, ao viver para Ele, nós fazemos isso não só por aquilo que ouvimos que é pregado numa igreja, mas também debaixo da influência do nosso encontro com Deus. Porque Deus está comigo e mesmo quando eu vou
a um culto, a uma cerimónia de adoração, a um tempo de celebração, numa casa de oração, não importa. Eu não estou ali numa religião coletiva. Pode ser um tempo de adoração coletiva, isso é diferente. Mas eu estou ali com a minha religião. Eu estou a expressar a minha fé. Quem sabe se durante essa semana eu tive um problema, uma dificuldade, e Deus falou-me através da sua palavra. E alguma coisa muito especial Deus revelou à minha própria vida. Quem sabe se o Espírito Santo me mostrou problemas, situações pessoais, íntimas, que eu tenho que resolver, e agora eu, quando estou ali na casa de Deus, é um momento também para eu falar com Deus, para eu querer resolver as minhas situações. Então, enquanto uns no tempo da adoração podem estar em pé, de braços levantados, a rir, a chorar, a falar línguas, a ter um tempo especial, eu, apesar de terem dito, vamos ficar de pé, vamos levantar as nossas mãos, eu não tenho, naquele dia, a minha religião não me impulsiona para isso, mas para um tempo de intimidade, em que eu estou diante de Deus a pedir perdão, com uma adoração mais calma, na qual eu agradeço a Deus ainda pela sua misericórdia, pela sua grandeza, pela sua fidelidade, que não me deixou cair, mas veio falar-me para eu melhorar, para eu ser uma pessoa diferente. E depois, quando Deus fala comigo, há coisas que antes eu fazia e que agora eu acho que não devo fazer. Então a minha vida agora não está dirigida por regras. E é por isso que nesta verdadeira fé que hoje vivemos, regras e obrigações são coisas que têm a ver com homens, não têm a ver com Deus. E a palavra é muito clara se alguém quiser discutir isso. Porque a cada um Deus dá um peso diferente, uma revelação diferente. Todos temos maneiras de ser diferentes, todos temos problemas diferentes que afetam a nossa relação com Deus e com os outros. E quando Deus ministra em áreas específicas, então é Deus que coloca na minha vida regras específicas para mim, para eu lidar com a minha fragilidade, com o meu problema, com a minha situação. E eu não tenho que impor isso aos outros, que não têm os meus problemas, que não têm dificuldades de relacionamento como eu tenho, ou que não são tentados pelas mesmas coisas que eu sou. Ainda que há muitas coisas que são comuns, o dever da santidade, o amor ao próximo, o amor a Deus, a maneira de fazer tantas coisas como a palavra do Senhor nos ensina e que nós fazemos quando estamos juntos. No entanto, a minha adoração é íntima e pessoal. Ela não é comandada por ninguém. Eu posso ou não seguir as instruções que me dão, eu posso querer ou não envolver-me naquele tempo coletivo, mas a base é sempre uma base individual. Eu com Deus, eu na presença de Deus, eu a fazer e a pôr em prática na minha vida o que Deus, para lá do que está escrito na palavra, me diz também a mim, para que eu melhore, para que eu seja transformado, para que eu seja cada vez mais quem Ele quer que eu seja. Então vejam que com Jesus tudo mudou. Aquela adoração coletiva, baseada nas regras, nas leis, que a lei de Moisés trouxe, transforma-se agora numa comunhão íntima e pessoal. Agora é uma caminhada. Podemos estar todos aí para o mesmo lado, eu espero que todos estejamos, para a casa do Pai. Mas cada um de nós tem um caminho particular e individual. Ao mesmo tempo estamos juntos e ajudamos uns aos outros e enganchamos o nosso braço do nosso companheiro para que no momento em que ele tropeça ou fica fraco, eu consiga ajudá-lo e ele caminhar. Mas ele tem de caminhar o caminho dele, eu tenho de caminhar o meu, porque foi isto que Jesus veio fazer. O Pai agora busca verdadeiros adoradores, adoradores individuais, que onde estão e em qualquer lugar o adoram em espírito e em verdade. Assim, com Jesus, de uma maneira muito clara, está explícito no Evangelho segundo São João, nós temos a transição da religião coletiva do Antigo Testamento para a religião individual e pessoal que nós hoje temos e praticamos.